neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Visão do amor. Ouvintes, nesta série de Apocalipse, pregada pelo profeta desta era, nós não devemos cansar de ouvirmos essa chamada de João. Quando Jesus disse para João: suba mais alto.
o que significa suba aqui, aqui onde eu estou. Eu não vou lá embaixo falar com você. É aqui. Ora, meus irmãos, meus ouvintes, se um crente que crê no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de José, de Davi, de Elias, dos apóstolos, crê que Jesus Cristo foi Emanuel andando em dois pés aqui na terra, não pode ver nem sequer o batismo apostólico? Que altura é esta? É subir num tamborete. Se não pode ver nem sequer o batismo apostólico, porque o batismo apostólico é o único correto, é o único verdadeiro, é o único batismo que São Paulo fala, um só batismo. Eles obedeceram à ordem de São Mateus 28:19, porque eles haviam subido mais alto e puderam ver qual era o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É um desafio, na verdade. Ao mesmo tempo, é uma vergonha. Um povo que clama pelo nome do Senhor, pelo nome de Jesus. Cura os enfermos em nome do Senhor Jesus Cristo. Crê na salvação por intermédio de Jesus Cristo. Não pode ver esse nome? O nome que ele manifestou, o nome do Pai. Ele disse: manifestei o teu nome aos homens. Agora, vejamos coisas mais sublimes, mais importantes então. Abraão, na medida que ele foi saindo, ele estava subindo por escala, até que ele chegou a uma estatura que podia receber a promessa do filho. Não somente a estatura própria dele, porque essa estatura dependia do lugar em que ele estava. Se ele não tivesse tido um êxodo, ora, sair do Egito amassando barro é um alívio. Mas sair de uma casa boa, de gente honesta, considerada, o que significa isto? Pense nisso, meu irmão. Pense nisto agora, minha irmã, por favor. Pense nisto. O Espírito Santo está nos falando para fazer isto. Ter um êxodo, uma saída de um lugar de aflição é muita alegria. Mas ter um êxodo saindo de um lugar de apoio, lugar de princípio, lugar de amor, como era a casa de Abraão, dos pais de Abraão, ele nunca viu partes íntimas de suas irmãs, de sua própria mãe, como se vê agora os filhos veem.
Não havia esse chiqueiro chamado novela dentro da casa dele. Era uma casa sadia. Era uma casa limpa, leve, para uma pessoa de princípio viver. Mas ele tinha que ter um êxodo. E com esse êxodo ele estava subindo. Ele estava perdendo, aparentemente. Como Moisés estava perdendo o trono de Faraó. Mas ele estava subindo. E assim ele veio de degrau em degrau, até o lugar determinado. Depois que aquele corpo estranho que o acompanhou, que era o seu sobrinho, que se tornou um opróbrio na sua casa. E interessante, Abraão não discutia com Ló, nem Ló com Abraão. Os dois não tinham contendas, mas os pastores deles, o companheirismo deles estavam em contenda, em porfia. Então, por intermédio de Abraão, Deus tinha que ter esse tipo nas Escrituras, que era o Ló, tudo com um propósito divino. Esse sobrinho foi até ali com um propósito divino. Então ele disse: se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E Ló escolheu pelos olhos da carne. Quando ele pensou que estava subindo, ele estava descendo. Por quê? Onde ele foi parar? Em Sodoma. Em Sodoma, que depois veio trazer para ele o quê? Uma estátua de sal e umas filhas que cometeram incesto com ele. O sodomismo que ele tanto condenou, para trazer duas nações terríveis, inclusive para servir de tropeço, instrumento. Moabe havia de servir de instrumento nas mãos de Balaão. Agora, Abraão continuou subindo. É isso que está acontecendo com a senhora. É isso que está acontecendo com quem aparentemente está perdendo. A linguagem, a chamada de Deus ali para Abraão, tem conotação com essa de Jesus para João, lá na ilha de Patmos. Suba cá. Lá eu não vou falar com você. Lá eu não falarei com você de coisas mais altas, sublimes, do grande mistério do Filho da promessa. Não vai ser dentro de sua casa boa. Eu não quero misturar as coisas, mas a coisa vem de uma forma tão gostosa e você vê, ao invés do rapaz ir lá na casa de Rebeca, se casar lá, que era o correto, o que é o correto, ela é que teve que sair e ir ao seu encontro. Ah, como isso mexe com a alma, mexe com o coração do eleito.
essa noiva, essa Rebeca, que vai ao encontro dele. Mas voltando para Abraão, eles, Sara e Abraão, tiveram que subir, habitando em tenda, como verdadeiros peregrinos, para receber a gloriosa, fantástica maravilha. Não há ciência que possa apagar o nome de Abraão, a existência de Abraão. Para apagar a existência de Abraão, tem que apagar a existência de Jesus Cristo. Ele próprio fez menção de Abraão. Antes de Abraão eu sou. São Paulo baseou o ministério da fé em Abraão. São Pedro falou de Sara. São Pedro aconselhou as irmãs de hoje a se vestirem e se portarem como Sara. Não há cético, não há ciência maligna de Satanás que possa apagar, passar uma borracha nisto. O resto da Bíblia estaria nulo, completamente nulo. E Satanás tem razão de ter ódio deste Abraão. Ele tem razão de ter ódio de Abraão. Porque através de Abraão, Deus traria o que trouxe. Ora, através de Ló, foi Deus quem trouxe aquilo? Através de Caim, veio o quê? Mas através de Abel veio o quê? Você que conhece a Bíblia está sendo mexido por dentro nesta hora. Porque isso diz respeito a você, a seu estado espiritual. Isso está falando perfeitamente da decisão que você tomou, por eleição, por predestinação, de ouvir a voz, a trombeta de Deus. Agora, Abraão, com 100 anos de idade, sua esposa com 90, tinha que ser provado depois de todas estas experiências. Você não pode, definitivamente, meu irmão, estranhar as ardentes provas. Linguagem de quem? De São Pedro? Como também de São Paulo? Como do próprio Senhor Jesus Cristo? No mundo tereis aflições? Estreita é a porta, apertado é o caminho, é espinhoso que conduz à vida eterna. E poucos são os que entram por essa porta estreita, por esse caminho apertado, espinhoso. E você, então, é mexido por dentro, porque você entrou por esta porta. Você entrou por este caminho estreito, espinhoso. Por mérito próprio, não. Parece que você está descendo a cada dia que passa.
Mas, na verdade, o caminho para cima é para baixo. Profeta de Deus fala isto com muita propriedade. Entre no globo terrestre e diga onde é que está o céu. Onde é que está o em cima, onde é que está o embaixo? Nesta hora o japonês tem que olhar para cima. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o Emanuel, o Deus conosco, padeceu, linguagem de São Paulo aos Filipenses, padeceu, se humilhou, não teve usurpação ser igual a Deus, até a morte e morte de cruz. Para quê? Para justificar a nossa fé, para nos levar para cima. Eu chamo de uma altura de um tamborete você ser batizado em nome de Jesus Cristo. Se Deus te der a graça de subir na altura de um tamborete, de uma cadeira, você pode ver o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas comece daí. Daí a pouco, sabe o que nós vamos ouvir? O que é que nós vamos ouvir pela voz do arcanjo, pela trombeta de Deus? Suba cá, para as nuvens. Aleluia! Suba cá! Vamos ter essa grande reunião nos ares, esse encontro da Rebeca com Isaac, para então irmos para as bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou, Deus me abençoou, Deus nos abençoou. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer.
crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque para Deus nada é impossível. Na beleza da flor, na ternura das aves, Deus é sempre presente, sua voz é suave. Ele fala, eu escuto. Eu sou fraco, ele é forte. Deus é o dono da vida, tem poder sobre a morte, tem poder sobre a vida. Deus fez tudo do nada, fez a alma vivente, embelezou o universo com os astros luzentes. Este céu tão bonito, esta terra florida, mostra que Ele é real. Deus é o dono da vida. No barulho das águas, no cantar da andorinha, vejo Deus bem presente. Ouço uma melodia, canção da natureza, é um gesto de amor. Deus nos mostra a certeza, este Pai Criador.
ouvintes, o anjo do Senhor que trouxe o recado de Deus para Maria foi quem lhe afirmou: porque para Deus nada é impossível. Primeiro capítulo do Evangelho segundo São Lucas, versículo 37. Por que ele fez esta afirmação para Maria? Porque ele tinha falado com ela de dois fenômenos sobrenaturais. Dois fenômenos sobrenaturais. Isto para nós, para a dimensão humana, praticamente impossível. Uma mulher já em idade avançada, fora de tempo já, conceber para dar à luz um filho, se referindo a Isabel e João Batista. Agora, Deus foi quem criou essas leis de proveta, essa lei do clone, das células, essa coisa toda. Quem criou foi Deus. Agora, Deus não depende de suas próprias leis. Por quê? Como diz o profeta, se você for afirmar que o Sol parou, você vai entrar em choque com os cientistas. O Sol e a Lua pararam. Então, todo o sistema de rotação e translação teve que parar. Porque senão haveria um choque. Mas, na verdade, eles já constataram essa diferença. Eles já encontraram, de fato, na Bíblia Sagrada, resposta para uma certa diferença em seus estudos sobre os tempos. E agora, pense bem, eles não podem afirmar, dizer que Eva foi um clone de Adão. Não pode, porque ela estava em Adão. A Bíblia afirma assim. Ela estava em Adão. Como a igreja não pode ser um clone de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? O resultado disso só leva aquilo que é genético. Não leva o espírito, faculdades. E isso não vai muito adiante. A coisa está por aí. São leis, realmente, que existem. Muitas delas serão exploradas com sucesso e até mesmo para benefício da humanidade. Mas Eva teve suas próprias faculdades para assim responder pelos seus atos. Ela foi um subproduto do homem, porque, na verdade, ela estava no homem. Como a igreja estava e está em Cristo. A mulher tem que estar no marido. Agora, analisando, nós podemos admitir que Deus fez realmente com Jesus Cristo. Ele fertilizou o óvulo, sendo que o óvulo não era de Maria. Ele criou o óvulo e o fertilizou. E ela foi apenas uma incubadora.
Até aí está tudo bem. Mas depois disso aí, você não vê ele fazer com ser humano algum esse processo. Sara, ele abriu a madre depois de ser transformada. Ana, veja o primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. Foi aberta sua madre pela palavra falada, através do sacerdote. Mediante o seu desespero e sua humildade, sua fé. Ana. E, por último, Isabel. Isabel concebeu também pela via natural. Todas elas. Só Maria que não. Mas isso aí traz um tipo muito importante, uma mensagem muito profunda para nós. Por quê? Esse meio natural não pode gerar cristão, filhos de Deus. São Paulo usa esta linguagem, que nós fomos gerados de novo, o que significa o verdadeiro e real novo nascimento. Falando do espiritual. Isso quer dizer o sobrenatural. Então, no primeiro capítulo de Lucas, nós encontramos dois poderes manifestados. A Virgem conceberia, como concebeu, por obra e graça do Espírito Santo. E quem fertilizou o óvulo, quem o trouxe ao ventre de Maria, foi o Espírito Santo. Jesus sempre falou com o Pai como quem se fala a um espírito. Porque, na verdade, ele estava no seio do Pai. Isto quer dizer, em seus propósitos, muito antes da fundação do mundo. Não criou nada sem ele. Quando o sacrificou antes da fundação do mundo. Então, ele vem e afirma, porque Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que assim o adoram. Então não tem que haver e não pode haver nenhuma idolatria. Adoração não quer dizer idolatria. Deus não é para ser idolatrado. É para ser venerado, respeitado, solenemente. É para ser adorado. A palavra Deus significa objeto de adoração. Tanto que existem os deuses com letra minúscula. E Paulo disse, o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Quais homens? Dos pagãos? Não. Isso está mais do que comprovado que não foi. O Deus desse século, com letra minúscula, é adorado por aquele que não adora a Deus em espírito e em verdade. Porque ele é espírito. E o Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Por isso ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último.
Mas veja só, para nós, dois grandes fenômenos. O da Virgem conceber parece ser maior, muito mais profundo, muito mais maravilhoso. Conceber e trazer Deus em cena. Então, ali, se tratando dele em carne, é que ele é o princípio da criação. A partir dali. Então, ele se tornou a primícia de todos os filhos de Deus. Pela sua ressurreição, ele é a primícia dos que dormem. A sua ressurreição, que é a única justificação da nossa fé. Agora, a maneira que ele veio foi sobrenatural. E a grandeza do homem, a grandeza, entre aspas, do homem, forçou a Deus sempre usar unicamente o canal da simplicidade. E quando eles esperavam o Messias, vindo com uma grande cobertura, uma escolta de anjos, descendo no templo, ou no palácio de Herodes, ou de Pilatos, ou na casa do sumo pontífice, pondo uma escada ali, de ouro, descendo com força política, se assentando no trono de Davi, eles forçaram a Deus. O mundo inteligente, o mundo sábio, inquiridor deste século, força a Deus a usar somente as coisas fracas, débeis, simples. Quando eles não tinham lugar para o próprio Deus, que estava nascendo, segundo as profecias, que estava vindo o rei dos judeus, não tiveram lugar para ele. Caifás, Anás eram obrigados a reconhecerem o cumprimento, como sumos sacerdotes, o cumprimento da profecia. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Eles teriam que ter se interessado no assunto. Mas houve algum interesse? Eles não sabiam realmente o que estava acontecendo. Porque, caso contrário, eles se associariam com Herodes para matar o menino. Também. A verdade é esta. Então Deus teve que ir para o estábulo. Ô, reverendo! Reverendo, por favor, doutor, quantos de vocês deveriam estar no meu lugar? Quantos? Pessoas muito mais dignas, muito mais indicadas, recomendadas, apropriadas, para anunciarem esta segunda vinda para essa pátria e aquelas que estão ao nosso alcance, para estar
à frente deste ministério, precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vocês forçaram ele a vir para um estábulo, para uma máquina velha de beneficiar arroz. Esse esqueleto indigno. Quem força a coisa são eles próprios. Uma certa feita, um jornalista, tentando me convencer a entrar na política, que eu deveria me candidatar a deputado e assim por diante. Eu disse, não, eu não vim para isso. Essa não é a minha missão. É por causa de homens como o senhor não querer ocupar esses lugares, é que a coisa está nas mãos de quem está. Eu disse, não, está exatamente com quem deveria estar. Isto quer dizer, eles usam esse argumento, que são honestos, que amam o povo, não querem entrar nisto. Por quê? É só entrar lá, a bandeira muda. Mas esse não é o nosso problema, isso é apenas uma ilustração. É apenas uma ilustração que leva agora a você, minha irmã, a você, meu irmão. O profeta disse, quantos milhões gostariam de estar no lugar que você está? Mas ele te escolheu, porque você é o estábulo para ele nascer. Você é a carpintaria para ele trabalhar. Você é o motivo de todo mistério, toda luta de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é a causa da cruz. Eu sou a causa da cruz, mas eu sou a causa da glória. Você é a causa da glória. Você é a causa da ressurreição. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar.
no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Você sabe quem sou eu, já ouviu e leu toda a minha história. Fui eu quem desceu do céu, quem provou o fel pra te dar vitória. Só por causa de você comecei a sofrer desde o meu nascimento. Só por causa de você eu fui machucado por fora e por dentro. Enfrentei uma coroa de espinhos, eu caí pelo caminho carregando uma cruz, com o corpo ensanguentado de tanto ser açoitado, lhe provando meu amor. Cada vez que eu era torturado, era um fardo de pecado que eu tirava de você. Só pra não te ver perdido, eu passei pelo Calvário para ser teu Salvador. E hoje eu tenho autoridade e poder, e tenho o céu pra te oferecer, se você me aceitar no coração. Eu sou aquele que do mundo é a luz, o grande Salvador e Rei Jesus. Sou a porta e autor da salvação. Enfrentei uma coroa de espinhos, eu caí pelo caminho carregando uma cruz, com o corpo ensanguentado de tanto ser açoitado, lhe provando meu amor. Cada vez que eu era torturado, era um fardo de pecado que eu tirava de você. Só pra não te ver perdido, eu passei pelo Calvário para ser teu Salvador. E hoje eu tenho autoridade e poder, e tenho o céu pra te oferecer, se você me aceitar no coração. Eu sou aquele que do mundo é a luz, o grande Salvador e Rei Jesus. Sou a porta e autor da salvação. Sou a porta e autor da salvação.